E hoje eu quero compartilhar com você um case de sucesso, dentre vários que eu tenho aqui na minha base, né? Eu amo atender minhas clientes, meus clientes, e sempre que eu posso, eu vou compartilhar aqui com você, porque você pode se identificar com essa mesma situação e com o sucesso, né? Com a resolução do momento que essa pessoa chegou até mim, tá? Obviamente, né, eu não vou compartilhar os dados de uma forma geral, né, o case de uma forma geral é um case real, porém eu não vou trazer os dados da minha cliente aqui para preservar a identidade dela, obviamente, tá? Então eu vou trazer aqui a história da Mariana, né, como eu comentei, o nome fictício. Como que a Mariana saiu de 30 mil reais em dívidas em apenas 8 meses? E esses 30 mil reais em dívidas não foi quitados ali por nenhum programa do governo, não foi juridicamente também por sobreendividamento. Eu costumo dizer que é aquele pagamento de dívida na raça, né? Então vem comigo para você saber como que foi todo esse processo para salvar então a vida financeira da Mariana. Contextualizando, a Mariana, ela é uma mulher empreendedora, né? Ela tem 38 anos, ela é autônoma, ela é psicóloga e principalmente por ser autônoma, né? Enfim, o marido dela sendo CLT, eles tinham um certo teto ali de renda, né? Essa renda, ela acabava sendo em média de 10 mil reais líquidos, né? Para uma família sendo um casal e duas crianças pequenas, que é um casal também, né? Ela tem um filho e uma filha, né? Pequenininhos ainda, menos de... Um tem 5 anos, o outro 3 anos, enfim, bem pequenininhos ainda. E eles chegaram até a mim, né, em setembro, e como quase todos os cases que eu atendo aqui, é muito curioso, né? Geralmente eu não atendo muitos casais, né? Ou casal mesmo vindo fazer a sessão aqui comigo. Mas, né, mesmo sendo casais, geralmente é a mulher, olha que curioso, né? A mulher, a esposa que toma a frente nessa decisão na organização financeira e o marido participa de maneira indireta, né, dentro ali das sessões, mas muito diretamente eles juntos, né? Eu sempre incentivo muito isso. E sempre acaba surgindo muito isso, né? Uma decisão de às vezes de um, né, dos dois, de iniciar esse processo e tomar a frente. Isso é muito comum também, né? Mas é importante que chegue um momento que os dois caminhem juntos, isso é o mais importante. E o que estava acontecendo, né? Eles estavam ali já com 30 mil reais em dívidas, era um ciclo que estava se repetindo já há um tempo. Então, o marido sendo CLT, recebendo ali bônus, 13º, ia lá quitava as dívidas. Passava um tempo depois, um ano e meio, já estava com aquelas dívidas de novo, né? Então a esposa, né, a Mariana, ela começou a perceber esse padrão, né? Um ciclo sem fim. Ela, poxa, todo tempo, toda a vida vai ser assim, né? Eles chegaram, inclusive, a perderem um carro, né? Eles financiaram um carro, não conseguiram pagar e o carro foi tomado, né? É um bem como garantia, né, de um financiamento. Então eles chegaram a esse ponto, né, da outra vez. E então ela veio me procurar, né, pra gente então trabalhar em cima disso. Qual é o contexto aí também, né? Ela tem essa renda variável dela, então, por ser psicóloga, a gente bem sabe, né? Tem os atendimentos ali pontuais, recorrentes, e tem alguns momentos, né? Tem alguns picos, né? Eu atendo muitas psicólogas, então a gente percebe que tem realmente uma sazonalidade, períodos de férias, né? E geralmente, né, as psicólogas elas recebem conforme elas atendem. Então, se não atendeu, não recebeu, né? Então, tem sempre essa variação e geralmente é dezembro, janeiro, né, até início de fevereiro, né, pós-carnaval que as coisas começam a tomar um fluxo normal. E o mês de julho, por conta de férias também, onde muitas pessoas acabam viajando, né? E o ponto-chave, né, de toda a dinâmica, né, então vou trazer um pouco do diagnóstico ali que eu encontrei com eles. O primeiro ponto foi essa questão da renda variável. Então, como um todo, a família tinha uma renda familiar líquida de 10 mil reais. Mas a real mesmo, a renda era de 6. Aí você fala, mas como assim, Van? Não era 10? Por que 6? 6, porque dentro do que é saudável para Mariana de ela fazer ali de renda, né, com os atendimentos dela, pelo negócio dela,
é os 6 mil reais garantidos, né? Não, 6 mil reais é o que eu realmente consigo fazer com toda certeza todos os meses. São pacientes que já têm a recorrência, mesmo que um troque, o outro e tal, mas 6 mil é realmente o que eu consigo fazer. Então, o primeiro passo dessa construção, né, de um orçamento com mais pé no chão foi acertar isso. O grande erro do casal era manter um estilo de vida, um padrão de vida, considerando os 10 mil e não 6. Com isso, já são um gap de 4 mil reais. Faz muita diferença, né? Então, principalmente nesses picos, né, de sazonalidade, então 2, 3, 4 meses no ano, era onde acabava tendo esses desencontros aí das contas financeiras, né? Imagina você se comprometer, né, com 10 mil reais e chega a 6. E aonde vai vir esses 4? Vai vir no cheque especial, vai no cartão de crédito, aí depois não consegue pagar o cartão de crédito, paga o cartão de crédito com cheque especial, paga o cartão de crédito com empréstimo, e aí vira aquela lambança toda, né, gente? Então, um grande erro dela foi esse. Então, se você se identifica aí, já fica um sinal de alerta, justamente para você melhorar essa parte, tá? Falando em cartão de crédito, né, ela acabava se comprometendo ali no cartão, utilizando o cartão como um complemento de renda, e nesse processo todo a gente foi tirando o uso do cartão de crédito, avaliando o que realmente fazia sentido, assinaturas. Sabe aqueles casos assim, tem TV por assinatura, mas tem todos os streamings possíveis? Então, era um dos casos, né? E foi onde a gente conseguiu enxugar bastante, tá? Então, ela conseguiu aí reduzir pelo menos 15% da despesa dela no cartão de crédito e deixar mais dentro da realidade dela. Quando a gente fala de cartão de crédito, né, o mundo ideal é que se você não sabe usar, melhor não ter. É bem cortar o mal pela raiz mesmo. Mas, quando faz sentido você utilizar, tenta deixar pelo menos o limite, né, do cartão de crédito de 50% da renda garantida. Que aí você tem certeza que você consegue honrar pagando aquela fatura em dia, beleza? E aí, né, com tudo isso, o custo de vida deles era totalmente incompatível com a realidade, com esses altos e baixos ali da renda da Mariana. Apesar da renda do marido dela ainda ser uma renda mais certa todos os meses, né, profissional CLT, com PLR anual, enfim, né, com bônus, 13º e tudo mais. Então foi ali essencial nesse período. E por falar nisso, né, o plano de ação dela foi justamente esse nivelamento de renda, né? Então, partir de um orçamento de 6 e não de 10. Aí você fala, mas Van, e um mês que for 10? For 10, você tem 4 mil a mais, né? Aquilo que é a mais, você pode fazer uma regrinha 80-20, né? 80% você guarda e 20% guarda no sentido, né, de investir no que é importante para você, reserva de segurança, reserva de projetos, reserva para sua independência financeira. E outros 20% você vai lá e gasta com o que você quiser e aproveita, né? Mas o mais importante é viver dentro da sua realidade, né? E mais uma vez, isso não é sobre privações, né? É sobre prioridade, entender realmente qual é a sua realidade, né? Em relação aos cartões de crédito, a gente deu uma enxugada, né, ali nas despesas. Consequentemente, né, a gente tem um impacto dos parcelamentos, né? Então você ainda tem que lidar, por isso, né, esses meses todos aí de 8 meses, enfim. E uma coisa que a gente conseguiu foi realmente enxugar as despesas, né, da família, a ponto de que não fosse tirado algo que é realmente importante, que é inegociável para eles. Algumas coisas eles sentiram bastante, né? Principalmente em questão de pequenas reformas na casa, né? Que eles sempre gostam de comprar utensílios novos, enfim. Como itens pessoais, roupas de marca, enfim, eles tiveram que dar uma segurada. Mas principalmente pensando, né? Trazendo essa consciência de que, poxa, não é realmente sobre se privar, é para resolver essa situação aqui, né? Quando eles chegaram em setembro do ano passado, eles estavam com os dois CPFs estavam no Serasa, né? Então a gente foi atacando uma dívida por vez. E o momento de atacar uma dívida por vez, o que a gente faz, né, em processo de endividamento?
nós listamos, além de fazer essa organização inicial do orçamento, porque o dia a dia ele precisa estar dentro da realidade, né? Que você tem ali uma capacidade de poupança mensal. Eu estava conseguindo guardar em torno de R$ 1.500 por mês depois disso tudo, né? Além de estruturar, né, uma estrutura ali de despesas mais adequadas, eles ainda estavam conseguindo guardar um valor por mês. Olha que demais isso. A gente fez todo o levantamento das dívidas, né? Quando a gente faz um levantamento, a gente levanta os credores, qual o valor de parcela, qual o valor, né, do saldo devedor e qual a taxa efetiva daquele empréstimo, enfim, do cartão, enfim. E a gente tem duas modalidades aqui para quitação, né, de estratégia. Uma chamada método avalanche e outro método chamado bola de neve. Então a gente utiliza sempre pensando, tá? O que é melhor para aquele casal, para aquela pessoa e o momento que eles estão vivendo. É melhor atacar as dívidas mais caras, de fato, né, com a taxa de juros mais altas e eliminar, né, matematicamente melhor, porque você está tirando as dívidas mais caras, mas que seria o método avalanche. Mas o que acontece muitas vezes, por isso a importância de finanças comportamentais, de a gente respeitar também o nosso sentimento, as nossas emoções, as nossas sensações. Então, no caso deles, emocionalmente, eles se sentiriam muito mais engajados, né, com o processo, se fosse pago, mesmo uma dívida pequena, fosse pago logo, sabe? Né, dentro assim, dos 2 primeiros meses, se eu não me engano, ela já conseguiu pagar uma dívida de loja, que era coisa de R$ 1.000, menos de R$ 1.000, né, e já quitou, nossa, uma dívida a menos, né? E isso vai engajando e gera motivação para seguir o processo, tá? Então depende muito aí do momento de cada um, da sensação de cada um tem em relação, né, a essas duas metodologias. E no caso deles, eles seguiram então o método bola de neve, né, que é melhor quitar aquelas dívidas menores, não necessariamente com uma taxa de juros maior, mas pelo menos ali já é uma dívida a menos, e aí você vai eliminando uma por vez. Lembrando que, quando a gente está nesse processo de quitação de dívidas, no caso deles, eles já estavam com o nome no Serasa, e nome negativado, enfim, eles já não tinham mais acesso ao crédito. Mas, olha que interessante, alguns momentos, né, às vezes eu pego alguns casos que clientes não estão no Serasa, mas, né, não estão negativados também, enfim, mas às vezes para o processo todo acontecer é necessário abrir mão disso, tá? E é temporário, porque logo depois se resolve, né? Eu brinco aqui, né, igual como você vai fazer uma faxina na sua casa, às vezes você tem que tirar, né, todas as coisas do lugar, ver aquela bagunça, mas para depois você ajeitar tudo no seu lugar. Igual nós mulheres, quando vamos fazer alguma coisa no cabelo, põe lá um monte de papelão no cabelo, fica feia para ficar bonita. É mais ou menos essa linha de raciocínio, tá? E o processo precisa ser leve, né? Então eu sempre busco trazer, no caso deles, né, o que eles poderiam fazer para que esse processo fosse mais leve. Então, como eles são uma família bem tradicional, assim, para comemorações, enfim. Então, tudo que era comemoração, então, como eles estavam em setembro, né? Então, o Natal, o aniversário de casamento, o aniversário dos filhos, comemora, vamos celebrar, né? Porque esse processo pode ser pesado para muita gente. Então, a gente precisa também de uma válvula de escape e separar ali um valor no orçamento para essa válvula de escape controlada, tá? E com tudo isso, né, fazendo todo esse processo, identificando esse passo a passo, né, de quitação que eu monto individualmente para cada cliente, acompanho individualmente também o acontecimento, ao longo de 8 meses eles conseguiram então quitar todas as dívidas, conseguiram ótimas negociações, obviamente, né, a gente utilizou de recursos aqui, assim, primordiais, né, para todo esse processo acontecer, como eu digo, né, na raça, porque eles também tinham bônus, 13º, férias, mas que antes eles não utilizavam esses recursos extras como estratégico mesmo, né, para essa quitação. Eles acabam gastando com outras coisas, com padrão de vida aquém, né, e acabam deixando as dívidas ali de lado. Hoje estão super felizes,
eles, toda vez, né, que o nome do marido saiu do Serasa ainda no ano passado, e o nome da Mariana saiu do Serasa esse ano, sempre eles mandam print pra mim, né, Serasa, seu nome está limpo, né, com um score alto, né, mais de 700 de score, o quanto, né, é gratificante todo esse processo. Então, o recado que eu deixo aqui pra você, né, a partir desse case, nesse caso foram 8 meses, já atendi casos que foi um pouco mais de um ano, mas o mais importante, né, você identificar que é um período que você vai realmente se reorganizar, vai ter que priorizar realmente, né, esse momento de sair da negativação, sair das dívidas, para que depois você construa, então, uma linha de raciocínio de planejamento financeiro muito mais adequada, né? Recentemente eu ouvi dessa cliente que ela tem feito, né, todo esse movimento de finanças comportamentais, esse movimento de consciência financeira, e que ela se percebeu em muitas situações que a Mariana do passado chegaria numa loja, faria o cartão da loja e compraria coisas que, tá em 50%, tá em 50% é muito, né? Tá em 10%, 15% de desconto, só porque tá com desconto eu vou levar, né? E aí ela trouxe muito, né, todo esse trabalho de consciência, de entender se realmente precisa, se não, se pode esperar, será que não é melhor eu juntar um valor, né, pelo menos para dar uma entrada, ou para comprar de fato à vista, né? Pensando em ser menos imediatista e mais inteligente, estrategista. Então, toda essa dinâmica, né, foi muito, 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 muito prazerosa acompanhar de perto, né? Nos meus relatórios, eu, além de trazer o resultado financeiro propriamente dito, né, da evolução deles, né, eu faço sempre análise trimestral, né, de como que estão as categorias de despesas, enfim. Eu também faço esse acompanhamento das conquistas, né, como um todo, mas principalmente dessas mudanças comportamentais, essas mudanças de mentalidade, porque é onde eu enxergo realmente onde o meu trabalho ele se torna vitalício, né, no resultado das pessoas, porque a tendência de ela voltar naquele ciclo repetitivo de novas dívidas, ele cai por terra se ela trabalha isso internamente nela, né, não só aqui, mas principalmente aqui. E ela vai ter uma mudança de mentalidade, né? Então, esse ciclo, a ideia é que esse ciclo de endividamento, ele se encerre de fato, né? Não só quite as dívidas, mas que novas dívidas, elas não venham a acontecer novamente, tá? Então, é um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Em relação a esse tipo de case, né? Case de quitação de dívidas é um dos mais comuns que eu atendo aqui, né? E enfim, né, o quanto é importante você observar como que né, a sua dinâmica. No caso da Mariana, foi a renda variável dela que acabou exigindo, né, um nivelamento mais realista, né, para que ela não entrasse em novas dívidas, né, entre outros fatores ali também de conscientização. Saber usar cartão de crédito, saber dizer não muitas vezes, né, não se levar ali por impulso, e enfim, quantos aprendizados, né, a gente não consegue levar então para nossa vida. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, né? Eu gosto muito de trazer cases reais, de pessoas reais, obviamente sempre tomando cuidado, né, de não trazer, né, expor a pessoa aqui, né, algo muito particular, obviamente. Então, fica o convite também para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, vou deixar o link aqui embaixo. Né, principalmente tratando ali da bússola da liberdade financeira, onde eu faço esse 360, né, com uma bússola de fato, né, para te trazer esse direcionamento, os próximos passos, o planejamento atual, né, para resolver algum problema pontual, mas principalmente com um planejamento de vida muito mais saudável, muito mais leve e que faça muito mais sentido aí na sua vida, tá legal? Então, te vejo no próximo vídeo.